Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Que bom que você veio para a nossa terceira aula do seminário de escatologia. Isso é sinal de que você está gostando, entendendo. Gente, se ficar alguma dúvida, por favor, pergunte aqui no vídeo que na aula seguinte eu respondo. Se você deixar alguma dúvida aqui, pastor, olha, eu fiquei com dúvida relacionada a isso, eu não entendi direito isso. Aliás, eu estou aqui falando de uma maneira bem clara, sucinta, na língua do povo, para que todos entendam. Mas se ficar alguma dúvida, deixa no comentário desse vídeo que eu respondo na aula seguinte. Combinado? Então eu aguardo a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida a respeito da nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Mas antes de eu falar de qual tema nós vamos falar nessa terceira aula, eu quero pedir para você que deixe o seu like, você que ainda não deixou. O nosso canal está debaixo de uma censura, gente. Está muito baixa a nossa audiência e nem sempre foi assim. Vocês sabem que o canal Povo da Fé e Povo da Fé Oficial tem uma boa audiência. Mas juntos nós podemos destravar isso, deixando o like, compartilhando, ó, vou colocar aqui ó, na tela. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva, você vai estar ajudando a gente demais, tá? Pastor, já sou inscrito, manda o link dessa aula para quem não é inscrito, para que ele possa se inscrever também, tá bom? Inclusive, se você não assistiu a segunda e a primeira aula, retorne no canal Povo da Fé Oficial, lá tem uma playlist criada já logo na página inicial, você desce um pouquinho, você vai ver ali o seminário do Apocalipse em 3D, a primeira e a segunda aula. Eu também vou deixar no card aqui, em algum dos lados aqui fica o card para você também assistir após finalizar a nossa aula aqui, tá bom? E para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias e eu sou o pastor, fundador do Ministério Povo da Fé aqui no Brasil e lá em Moçambique. E lá em Moçambique nós temos a responsabilidade de cuidar de mais de 5.000 crianças, aqui no Brasil, nas regiões ribeirinhas, mais de 300 de crianças, e nós contamos com seu apoio. Vamos fazer missão junto? Eu falo mais sobre isso no final dessa live, tá bom? Vamos para cima então, dados os recados. Hoje nós vamos mergulhar em mais um dos capítulos proféticos mais intensos do livro de Apocalipse, o toque das 7 trombetas. Cada trombeta é um anúncio celestial, um toque de advertência e juízo que Deus libera sobre a terra. Diferente dos selos, que já revelavam tragédias globais, aqui nós vemos os juízos se intensificando, afetando diretamente a natureza, a humanidade e até mesmo o mundo espiritual. É um chamado claro, né? O tempo está se esgotando e o Senhor está às portas. Antes das trombetas, João nos mostra uma cena impactante. O anjo com o incensário de ouro, diante do altar, recebendo o incenso que são as orações dos santos. Isso nos ensina que nada do que oramos se perde, gente. Nossas orações sobem diante de Deus como perfume agradável e elas participam da execução do plano divino. Logo depois, meus irmãos, esse incensário é lançado sobre a terra. Então começam os trovões, relâmpagos, terremotos. Isso mostra que o juízo de Deus não acontece sem considerar a intercessão da igreja. O Senhor ouve os seus. Então vem a primeira trombeta. E João descreve: saraiva e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra, e a terça parte das árvores e toda a erva verde são queimadas. O impacto é ecológico, ambiental. A natureza sofre o primeiro golpe. Imagina o desespero, gente, diante da devastação de florestas, campos e plantações. É um juízo, meus irmãos, que atinge diretamente a sobrevivência humana, mostrando que o homem não tem controle sobre a criação de Deus. A segunda trombeta soa e algo como uma grande montanha ardendo em chamas é lançado ao mar. A terça parte do mar se transforma em sangue. Morre a terça parte das criaturas marinhas e a terça parte dos navios é destruída. Aqui nós vemos uma catástrofe marítima em proporções globais. O comércio, a pesca, o transporte, tudo entra em colapso. O mar, que sempre foi fonte de riqueza e sustento, se transforma em fonte de morte e destruição.
Isso revela que a confiança do homem em sua economia marítima e em suas rotas comerciais será abalada pelo juízo de Deus. Com a terceira trombeta, João vê cair do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, chamada Absinto. Ela cai sobre a terça parte dos rios e fontes de águas, tornando-as amargas, e muitos morrem por causa da contaminação. Esse é um juízo que atinge água potável. Sem água limpa, a vida humana entra em risco imediato. A estrela que cai simboliza algo catastrófico, que atinge a pureza daquilo que é essencial para a vida. Deus mostra que até aquilo que o homem considera mais básico pode ser abalado. A quarta trombeta toca, e a terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida, de modo que o dia perde a terça parte do seu brilho, e a noite também. Isso traz escuridão e desequilíbrio no ciclo da vida. Pense no impacto que isso teria sobre o clima, sobre a agricultura, sobre o psicológico das pessoas, gente. O homem, que sempre dependeu da luz, se verá envolto em trevas e em medo. Essa trombeta mostra que até os astros, que são firmes para nós, estão sob o controle do Criador. E aí, no meio dessas primeiras 4 trombetas, João ouve uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Ou seja, se até aqui já foi terrível, o que virá a seguir será ainda pior. O céu anuncia 3 grandes ais, que são juízos muito mais pesados. A quinta trombeta, gente, é o primeiro ai. João vê uma estrela caída do céu, que recebe a chave do poço do abismo. Quando o abismo é aberto, sobe fumaça como de uma grande fornalha. E dela saem criaturas semelhantes a gafanhotos, mas que não são gafanhotos comuns. Eles têm aparência aterrorizante, gente. Rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão, couraça de ferro, e suas asas fazem barulhos como carros de guerra. Esses seres são demoníacos, enviados para atormentar os homens por 5 meses. Eles não podem tocar nos que têm o selo de Deus, mas atormenta os demais a ponto das pessoas desejarem a morte e não conseguirem encontrá-la. O líder deles é chamado de Abaddon em hebraico ou Apolion em grego, que significa destruidor. Essa cena nos mostra a realidade espiritual, gente. Quem não está protegido por Cristo ficará exposto ao poder das trevas. A sexta trombeta toca e 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates são soltos. Eles recebem poder para matar a terça parte da humanidade. E com eles vem um exército gigantesco de cavaleiros que João descreve com linguagem simbólica e assustadora. As mortes se multiplicam em escala nunca vista antes. No entanto, o mais impressionante é que mesmo depois de tantos juízos, a Bíblia diz que os homens não se arrependeram de suas obras, nem abandonaram a idolatria, a imoralidade, a feitiçaria e os homicídios. Ou seja, o coração humano é tão endurecido que, em vez de buscar a Deus, continua preso ao pecado. Isso é um alerta para nós, gente. Não espere os juízos chegarem para se arrepender. O tempo de se voltar a Deus é agora. E por fim, a 7ª trombeta é tocada e o céu inteiro se enche de louvor. Ouve-se uma voz poderosa declarando: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui está a consumação da vitória de Cristo. Enquanto as primeiras 6 trombetas trazem juízos de destruição, a 7ª traz a proclamação da vitória final. Os anjos, os anciões e todo o céu adoram a Deus, porque chegou a hora de julgar os mortos, recompensar os servos do Senhor e destruir os que destroem a terra.
Essa é a esperança da igreja. Apesar de todo o sofrimento, a vitória final pertence a Jesus Cristo. Gente, ao olharmos para essas 7 trombetas, percebemos uma mensagem clara. O juízo de Deus é real, é progressivo e é inevitável. Mas em meio a tudo isso, a graça de Deus ainda se manifesta. Porque enquanto o mundo sofre, Deus protege os seus. As trombetas também são um chamado ao arrependimento. São avisos de que o tempo já está acabando, de que não há mais espaço para viver uma vida de qualquer maneira. O Senhor está chamando a sua igreja para despertar. A pergunta que eu deixo é a seguinte: se hoje a trombeta soasse, a trombeta do arrebatamento, como estaria a sua vida? Você estaria entre Laodiceia ou você estaria entre Filadélfia? Você estaria entre os que adoram ao Senhor ou entre os que vão ficar para adorar a besta? Essa é a hora de se posicionar, de entregar a vida totalmente a Cristo, de viver em santidade e fidelidade. Porque quando a última trombeta soar, meu amigo, o reino deste mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Que eu e você possamos estar entre os vencedores, adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E para a gente finalizar, eu vou fazer uma aula só sobre a festa das trombetas, porque tem muita gente que confundem. A volta diz, mas o arrebatamento vai se dar quando no ressoar da última trombeta, e acredita que é relacionado a esse tema, que são as 7 trombetas, e não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Eu vou trazer, para não ficar muito longo o vídeo, uma aula só sobre essa questão. A diferenciação entre as 7 trombetas e a trombeta que nós iremos ouvir quando for o momento de nós encontrarmos com o noivo. Está relacionada à festa das trombetas. E isso aqui é muito profundo, muito profético e mais claro do que isso, só a luz do dia. É por isso que eu preciso de uma aula só para explicar isso, tá bom? Quem quer saber dessa aula, inclusive para eu saber que você ficou até aqui, comente aqui abaixo, que aí eu vou saber que você ficou até o final, que você valoriza o nosso trabalho. Comenta aqui, pastor, eu quero muito saber sobre isso. E aí eu vou saber que você... Eu quero muito saber sobre isso. Comenta. Olha, eu quero muito saber sobre isso. Eu vou saber que você ficou até esse ponto aqui desse vídeo, tá bom? E agora, gente, preste muita atenção, que eu vou falar dos ribeirinhos da Amazônia, eu vou falar da África. Para você que não conhece o ministério, fique até o fim. Eu coloquei um vídeo hoje também de uma entrevista que eu fiz na Tati TV aqui em Ribeirão Preto, falando sobre missões. Está bem claro ali tudo que nós fizemos, o começo de tudo. Assista também esse vídeo, tá bom? Compartilha com a família. Olha o trabalho que está sendo desenvolvido lá em Moçambique. Olha o trabalho que está sendo desenvolvido lá nos ribeirinhos da Amazônia. Mostra para todo mundo, gente. Nós precisamos agora unir forças, porque nós precisamos cobrir a escola. Agora, no dia 10, eu viajo para os ribeirinhos da Amazônia, preciso comprar os brinquedos para as crianças, cestas básicas, kit de remédio, kit de guloseimas, né? É tanta coisa, mas eu creio que juntos nós somos mais fortes, tá bom? Você que pode enviar R$1, envie 1, não envie 50 centavos. Você que pode enviar 10, não envie 1. Você que pode enviar 50, não envie 10. E assim sucessivamente. Deus sabe da sua condição e o que você pode fazer para ajudar a gente a continuar avançando com os projetos aqui, tá bom? Olha só, eu vou falar agora um pouco sobre os ribeirinhos, sobre a África. Fique até o final, que vai ser Fique até o final, que vai ser muita bênção para a sua vida. Pastor, mas eu que vou dar, eu que vou abençoar. Quando você entrega algo, não é você que está abençoando. Não é você que está dando para alguém, abençoando alguém. Não, é você que está sendo abençoado. É você que está emprestando para Deus. E quando Ele te pagar, meu amigo, é com juros largamente vantajosos. Ó, dia 6, daqui 7 dias, na sexta-feira, eu estarei indo, né? Dia 6 não, perdão, gente. Dia 10, daqui 7 dias eu estarei indo para os ribeirinhos da Amazônia. Nós estamos com o nosso caixa limitado e tem mais de 300 crianças lá aguardando um brinquedo, um kit de remédio, um kit de guloseimas, uma cesta básica, aguardando uma festa. E, gente, nós investimos lá mais de 8 a 15 mil reais. É o que é investido lá nos ribeirinhos da Amazônia nesse período de festa. E nós estamos realmente com caixa limitado. Nesse início de mês, eu peço a você que nos ajude. Nós estamos fazendo... E o trabalho lá em Moçambique para? Não, não para.
As alimentações continuam. A escola nós demos uma segurada agora por conta dos ribeirinhos, mas depois a gente volta com força total lá na cobertura da nossa escola. E eu peço a você que nos ajude. Posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com a sua contribuição? Vamos junto na fé? Pastor Giovanni, estamos aqui hoje com arroz, feijão, carne de frango, temos suco aqui. As crianças já estão sendo abençoadas. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Giovanni e toda a equipe dos irmãos que nos acompanha do Brasil. Continua orando por nós. É muita comida hoje, muito alimento. E está sendo uma bênção, em nome de Jesus. Projeto em Amatanda, Moçambique e África. Mais de 500 crianças já foram amparadas. Você vê que a música precisamos atualizar ela, né, gente? Essa canção, ela já faz um tempinho, né? Que 500 crianças agora passa de 1.000, né? Ali em Amatanda e nas outras bases passa de, juntando tudo, mais de 5.000 crianças que nós auxiliamos. Aí já é doação de roupas, calçados, crocs, alimentação. Fizemos uma alimentação muito boa nessa base, né, para essas crianças. Graças a Deus, o trabalho tem acontecido. Graças a Deus e a todos vocês que acreditam, que semeiam. Eu peço, continue semeando, continue fazendo acontecer. Tá aí, gente, trabalho acontecendo lá em Moçambique, mas nós precisamos atender nossas crianças aqui nos Ribeirinhos da Amazônia. Tá bom, gente? Ó, dá uma olhada nessas imagens aqui, lá dos Ribeirinhos da Amazônia, a gente entrando onde quase ninguém quer ir, sabe? O pastor fala que até pagando, se você chamar um pregador, pagar para ele, ele tem dificuldade de ir lá. É um lugar que poucos querem ir. E nós estamos indo lá, fazer missões, entrar nesses rios, sabe? Entrar nesses lugares onde ninguém quer entrar. Né? O pastor Claudinei fazia parte conosco desse trabalho. Agora ele está fazendo missões lá com o pastor Eliseu. E nós estamos ali nos Ribeirinhos da Amazônia, né? De maneira solo. Então por isso que agora eu preciso mais do que nunca da ajuda de vocês. Sabe? Porque nós estamos sozinhos ali, né? Sozinhos não, estamos com Deus e com vocês. Se nós temos Deus, nós temos tudo então, né? E é isso, gente, o trabalho continua, olha só. Tá aí, gente, esse trabalho, você conseguir fazer para uma criança que ela nunca teve a oportunidade de ter, que nem uma boneca, né, um brinquedo, uma bola, isso é gratificante demais. E eu conto com a ajuda de todos para que a gente continue fazendo esse trabalho, para que vidas continuem sendo alcançadas. Aqui embaixo estão os dados, ó. O CNPJ é uma chave Pix, também tem o meu celular WhatsApp, que é uma chave Pix, está aqui abaixo, tem o PayPal, tá? Tem uma conta da Caixa Econômica Federal, também tem uma conta do Banco Bradesco, tudo aqui na descrição para você que desejar contribuir, tá? Nos ajude, vamos para cima, juntos nós somos mais fortes, juntos a gente pode fazer muito mais, e eu tenho certeza que às vezes eu sozinho, eu não consigo, mas junto com vocês nós vamos fazer muito. E a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e vamos fazer aquilo que poucos querem fazer. Isso aqui é missões na prática.
Missões se faz de 3 formas: com os pés de quem vai, com as mãos de quem contribui e os joelhos de quem ora. De alguma forma você pode fazer missão, tá bom? E a gente conta com a sua ajuda, com a sua contribuição, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E esse ano vai ser extraordinário, tá? Vai ser sensacional. Pastor, mas e o recurso? Deus vai enviar, em nome de Jesus, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus e lembrando a todos que nos dias 6, 7 e 8, nós estamos aqui ao vivo às 6 da manhã para o nosso propósito de jejum. Deus já me deu a direção e eu vou passar para vocês uma direção fortíssima que Deus tem nos entregado para esse jejum do mês de outubro, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e que o eterno Deus recompense a vida de todos que já estão contribuindo. Aqui em cima também tem um QR Code, ó. Você pode fazer a sua semente por aqui, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado por tudo. Amo vocês. Vamos caminhar junto. E eu tenho certeza que o nome do Senhor continuará sendo glorificado em o nome de Jesus. Valeu, ô glória. Deus abençoe. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias.